negocia a renovação do seu contrato com o São Paulo após se tornar o substituto imediato de Rafael devido à lesão de Jandrei e o afastamento de Felipe Alves. O atual vínculo do goleiro, revelado pelas categorias de base, está próximo do fim e, por isso, a diretoria já conversa com seu representante sobre sua permanência com o São Paulo somente até agosto de 2023. Dessa forma, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça ao fim do atual vínculo. Com 2 metros e 2 centímetros de altura, Young é visto como um goleiro promissor que pode se desenvolver ainda mais treinando no CT da Barra Funda e, quem sabe, se tornar titular do São Paulo em alguns anos. Uma das metas da atual diretoria é transformar o São Paulo em um clube formador de bons goleiros. Nos últimos anos, embora tenha revelado Lucas Perry, hoje no Botafogo, o tricolor não teve muito sucesso com os jogadores da posição vindos da base. Além de Young, o jovem Leandro, até pouco tempo titular do time sub-20, também integra o elenco profissional do São Paulo e será lapidado no CT da Barra Funda para brigar pela vaga de substituto imediato de Rafael. A briga pelo posto de segundo goleiro, enquanto Jandrei se recupera de lesão, promete ser acirrada. No Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, Leandro ficou no banco de reservas do São Paulo. Já na Copa Sul-Americana, Young foi o escolhido, até porque seu concorrente sequer foi inscrito no torneio. Já que toquei no assunto goleiros, bora falar sobre uma possível reviravolta. Mas será, hein? Tenho minhas dúvidas e já vou explicar o porquê. De volta da Venezuela, onde enfrentou o Puerto Cabez na terça pela Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior quer se reunir com o goleiro Felipe Alves para resolver a situação do atleta, que ficou afastado dos jogos nas últimas semanas. O treinador ficou incomodado com atitudes recentes do jogador e decidiu cortá-lo das últimas 3 partidas contra o Sport, Vasco e Puerto Cabello. Agora há a expectativa de que uma conversa possa reaproximá-los. Felipe estaria disposto a se desculpar com Dorival e no clube há a percepção de que o caso será resolvido com a reintegração do jogador. Nesse período, sem Felipe Alves e com Jandrei machucado, Leandro, formado na base, foi alçado ao posto de reserva de Rafael. O goleiro chegou a São Paulo no meio do ano passado e terminou a última temporada como titular. Nesse ano, perdeu lugar para Rafael e vê Jandrei à sua frente na disputa pela vaga. Ele está emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano, quando também termina o contrato dele com o clube cearense. O São Paulo concordou pagar cerca de R$1 milhão pelo negócio, mas admite um atraso em parcela, como reclamou um dirigente do Fortaleza nesta semana. A diretoria tricolor, porém, nega que tenha intenção ou que tenha procurado Fortaleza para que rescindir o contrato e devolver Felipe Alves. Não há, por enquanto, nenhuma negociação pela saída do atleta ou interesse de outro clube nele. Bom, parece que Dorival Júnior estava bem ciente do que estava falando na coletiva ao dizer que Felipe poderá sim procurar um novo destino. Vamos ver o que vai dar essa história. Mudando de assunto, São Paulo já arrecadou mais de R$7 milhões com bilheteria em seus primeiros 3 jogos como mandante neste Campeonato Brasileiro. O tricolor vem contando com apoio massivo da torcida neste início de competição e de quebra lucrando alto com a venda de ingressos. As primeiras 3 partidas do São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão contra América Mineiro, Internacional e Vasco da Gama renderam ao clube 7,1 milhões. Em nenhuma partida, o tricolor jogou com menos de 40 mil torcedores nas arquibancadas. Apesar da bolada arrecadada nesses 3 primeiros jogos no Morumbi, o São Paulo também teve despesas consideráveis para que o estádio pudesse funcionar perfeitamente, desembolsando R$1,8 milhão para custear a operação no estádio. Descontando as despesas, o São Paulo teve um lucro líquido de R$ 5.351.640,31 até agora neste Brasileirão. E a tendência é que o clube mantenha a atuada neste sábado, quando recebe o Goiás no Morumbi às 21 horas no horário de Brasília. Por causa do bom público nesse início de campeonato brasileiro, o São Paulo ostenta a maior média de público da competição, com 48.186 torcedores por jogo, superando o Flamengo com uma média de 48.071 torcedores por partida. Para a partida deste sábado contra o Goiás, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. A expectativa é de que novamente o São Paulo entre em campo com pelo menos 40 mil torcedores nas arquibancadas, algo que passou a ser normal no Morumbi.
Segundo informações do jornalista Alexander Vieira, a Libra decidiu retirar privilégio de garantia mínima para Flamengo e Corinthians. Esse era um dos itens que mais incomodava os outros clubes da própria Libra e do Forte Futebol, principalmente os presidentes Júlio Casares e Leila Pereira de São Paulo e Palmeiras, respectivamente. A Cartola Alviverde era uma das principais incomodadas com o assunto. A decisão foi tomada em uma reunião realizada na Federação Paulista de Futebol e será oficializada após uma nova reunião marcada para amanhã. Agora, o Estatuto da Libra terá que todas as equipes do Brasileirão 2025 terão direito a pelo menos o mesmo valor em receita que já tem na edição de 2023 de forma proporcional. Nessa hipótese do Brasileirão de 2025 arrecadar menos do que o atual, a distribuição do dinheiro seria feita de forma proporcional ao que acontece hoje, com a mesma porcentagem atual, ou seja, Flamengo e Corinthians seguirão arrecadando mais. O que muda é que os dois assumem o mesmo risco dos outros, sem o benefício da garantia de continuar com o mesmo valor acumulado e com o prejuízo sendo distribuído aos outros 18 clubes do campeonato. O modelo teria 40% divididos igualmente entre todos, 30% de acordo com a audiência e outros 30% de acordo com a classificação. Caso o bolo seja superior a 4 bilhões de reais, essa divisão mudaria para 45, 30 e 25. Com isso, a tendência é que, se o martelo for batido, o São Paulo possa faturar algo em torno de 305 milhões de reais. E como era esperado, Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O tricolor anunciou o acordo com o jogador na tarde desta sexta-feira através de suas redes sociais. O jogador fará sua terceira passagem pelo São Paulo. Desta vez, ele terá um contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação para a próxima temporada. Em um vídeo publicado pelo clube no Twitter, Pato afirmou o seguinte: "Minha história com São Paulo começou em 2014. Vivi os melhores momentos da minha carreira e me identifiquei com o clube e sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas 2 temporadas é que o São Paulo é sentimento e nossa história não terminaria ali." Pato já vinha utilizando as instalações do São Paulo desde fevereiro de 2023 para se recuperar de uma cirurgia no joelho realizada no ano passado. O atacante nunca escondeu o desejo de retornar, mas poderia ter o entrave de Rogério Ceni. Com Dorival Júnior no comando, essa possibilidade se tornou mais real. No começo desse mês, o treinador deu o aval para o clube abrir conversas e a resposta de Pato foi positiva. O modelo deve ser um contrato com valor fixo de salário com variáveis por produtividade. Os números ainda não foram revelados. Pato ainda disse o seguinte, abre aspas: "Nunca deixei de acompanhar o São Paulo e aí entendi outro canto. Sempre estarei contigo. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o 3 de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração, torcida que conduz, eu voltei." Fecha aspas. Pato ainda não está treinando com o elenco, o jogador segue um cronograma de atividades individuais para poder retornar aos gramados. E aí, estão felizes com a volta de Pato ao São Paulo?